Falamos que sempre é de praxe da igreja, todas as quarta-feiras, a gente trazia um tema sobre família. E quando tratamos desse tema sobre famílias, lembramos que família é uma instituição divina, instituição de Deus. Casamento é uma instituição de Deus. Esposo, esposa e filhos são criados de Deus, estão na graça de Deus. Então, nós vamos refletindo o quanto nós precisamos cuidar de nossa família, o quanto a gente precisa zelar pela nossa família, pelo nosso casamento, pelos nossos cônjuges e filhos. Da mesma forma, os filhos têm que entender do cuidado e do zelo para com a obediência aos seus pais, entendendo que os pais é uma autoridade constituída por Deus para orientar e cuidar dos seus filhos. Então, a família, de uma forma geral, é uma família abençoada, sagrada. É uma família que Deus criou para viver com Ele, na sua direção, para que a felicidade sempre harmonize o lar, sempre viva em harmonia, no seu casamento, no seu relacionamento matrimonial e na sua vida administrativa diária. Essa é a família saudável que Deus deseja para todos nós. Então, nós entendemos porque Deus preparou, não é para nós, essa direção pela sua santa palavra, para que a gente possa direcionar todo o nosso lar, toda a nossa família, conforme a sua vontade. Hoje já lemos um texto de Provérbios 14, o verso 1, não é? Que a mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola derruba. O que a gente pode tirar como uma reflexão, não é, emergencial a respeito somente desse verso? Que a mulher ela precisa buscar sabedorias dos céus, direção, palavra de Deus, para que verdadeiramente sua parte familiar como esposa, como mãe, seja perfeita. Nós que somos crentes em Jesus Cristo, irmãos, não podemos declarar que somos imperfeitos, podemos declarar que estamos buscando a plena perfeição. Por que sempre eu persisto nisso? Porque o perfeito só entra em nossa vida, que é Jesus Cristo, quando nós nos arrependemos do nosso pecado. Eu entendo assim, eu tenho para mim, na minha reflexão, isso, que nós não somos completamente perfeitos, mas imperfeito é aquele que vive no pecado. Nós não andamos mais no pecado. O pecado foi perdoado, nós confessamos, nós nos arrependemos do pecado. Então, veja que esse verso que nós lemos aqui na leitura bíblica, que a mulher sábia edifica a sua casa, a mulher precisa, não é, claramente, buscar orientações dos céus, para cuidar a parte que lhe cabe como família, como esse membro da família, a mãe, a esposa, no tratar tanto do marido, no tratar como do filho, como também no auxílio como adjuntora do seu marido na administração da casa. A mulher é quem auxilia e ajuda o marido na administração da casa. Ela é essa auxiliar que Deus criou, para junto com seu marido fazer os projetos do lar, da família, da casa, ligados, não é? Ela tem esse papel. Então, veja que ela precisa conhecer a palavra de Deus, ela precisa conhecer a vontade de Deus para a sua vida como esposa, como escolhida para ser aquela que vai estar ao lado do seu esposo, ao lado do seu marido. Esse é o papel da mulher. O papel do homem é esse: acolher a sua esposa, viver bem com ela, os seus sonhos e projetos ligados a ela, para que essa família, para que esse casamento seja harmonioso, para que os dois possam transmitir para os seus filhos a felicidade, a paz e o amor de Cristo, que está no seu lar, que está na sua casa, que está no seu casamento, que está na sua família. Os nossos filhos veem nós como espelho para eles. Eles olham em nós, nós refletimos a nossa conduta, a nossa atitude diária de vida,
reflete para os filhos. Os filhos aprendem com os seus pais. Isso é natural. Então, veja a importância que a gente precisa ter para, com Deus, pela sua palavra, trazer para dentro de casa, para a família ser grandemente abençoada. O exemplo perfeito para os filhos é o tema que nós vamos compartilhar, lendo agora Provérbios capítulo 1, que nós vamos ler. Provérbios capítulo 1, verso 8. E depois nós vamos, Provérbios 6, verso 20. Provérbios 1, verso 8. A igreja pode ler? Os nossos irmãos colocou aqui. Só um minutinho. Está claro para nós, não é? Pela convivência familiar hoje nossa. A gente pode chegar para os nossos filhos nessa orientação, para que ouça a instrução do seu pai, da qual foi escolhido para ser a autoridade do lar, em cuidado dos filhos, em direcionar e ensinar aos seus filhos. A instrução do seu pai, os filhos devem prestar atenção. Então, os pais devem estar preparados para poder orientar os seus filhos, pela orientação perfeita, que é a palavra de Deus. Não é da minha forma que eu tenho que orientar os meus filhos. Não é da forma que eu penso ou imagino, ou eu quero, não. É da forma que Deus, que é o dono das nossas vidas, de nossas famílias, de nossos filhos, quer. Então, nós pais temos que nos buscarmos em Cristo a preparação para instruir nossos filhos. A palavra de Salomão diz mais: e não deixes os ensinos de tua mãe. Filho, não deixe o ensinamento da tua mãe. Resumindo todo esse verso 8, os filhos têm que atentar às instruções do pai e também da sua mãe. Entendendo que o pai e a mãe têm que buscar esse conhecimento de Deus para o seu lar, para os seus filhos. Amanhã os nossos filhos serão famílias. Amanhã os nossos filhos terão suas novas casas, seus novos lares. E assim vai sucessivamente a criação da família de Deus, pela instrução de Deus, daqueles que Deus vai escolher. Amanhã nossos filhos serão pais, como meus filhos já são pais e mães, para também já orientar aqueles que amanhã também terão suas famílias. Veja o zelo de Deus no cuidado do seu povo, para que isso seja sequencialmente, um passando para o outro, para que essa família de Deus ela permaneça firme e segura. Esse nome família é um nome santo, é um nome sagrado, porque a família é uma instituição de Deus. Não é difícil a gente entender quando a família não busca essa direção de Deus, o que podemos ver hoje. Coisas tristes, não é? Dolorosas nos lares, o que acontece com a família, começando desde os pais e atingindo até os filhos, porque o mau ensinamento também traz para os filhos problemas e dificuldades amanhã, aonde mais tarde também para os filhos dos nossos filhos serão ensinados errados, terão um comportamento que não são agradáveis a Deus, e isso causa dano, causa dor de cabeça, causa sofrimento. É o que hoje, infelizmente, na sociedade, a gente pode ver muitos filhos, uma maioria de uns jovens, sofrendo e morrendo, porque creia sim, por falta de um ensinamento perfeito. E muitas das vezes, porque os pais também não aprenderam a essa direção de instruir os seus filhos. Vamos para o capítulo 6, verso 20. Praticamente a mesma direção que Salomão tem, não é? Mais uma vez podemos pensar e refletir. Eu como pai, minha esposa como mãe,
vocês, como os pais e mães, é necessário ter esse conhecimento de Deus, para que nossos filhos sejam felizes, para que os nossos filhos também tenham um casamento abençoado, uma vida abençoada. É maravilhoso a gente sempre refletir, quando temos nossos filhos direcionados por Deus, a tranquilidade que traz para o lar. A gente só espera dos filhos, quando são direcionados por nós, pela palavra de Deus, essa tranquilidade de ver nossos filhos sendo protegidos e guardados pelo Senhor, pela direção da sua palavra. Acredito que famílias que não têm essa direção da palavra de Deus, infelizmente, só fica esperando alguma coisa que seja triste para a sua vida. Porque o mundo só tem tristeza. E se eles não tiverem, nós que aqui estamos, e nossos filhos, essa direção de Deus, é sujeito a alguma situação triste e dolorosa. Por isso que nós, pais, precisamos ter esse capricho de buscar em Deus o conhecimento para que os nossos filhos, a nossa família, de uma forma geral, seja protegida, seja abençoada e seja vencedora. É o que nós precisamos pagar esse preço. É um preço maior, mas é valoroso, que traz paz, traz sossego, traz tranquilidade para o lar e para o pai, para a mãe, traz uma segurança em relação à família. Então, meus queridos, no dia 9 de outubro de 1914, o presidente Woodrow Wilson, nome inglês, né? Declarou o segundo domingo de cada mês de maio como o Dia das Mães. Foi esse presidente que declarou o Dia das Mães em cada primeiro mês, em cada primeiro dia do mês de maio, como o Dia das Mães. Então, um dia que a gente realmente tem um sentimento mais profundo, não é? Nós amamos nossa mãe diariamente. Eu ainda tenho minha mãe, amo minha mãe, como todos vocês amam a mãe de vocês. É maravilhoso, e esse dia é realmente, todo dia é o dia da mãe, mas esse dia é um dia especial, que mexe mais profundamente com o nosso sentimento, não é? É um dia muito realmente especial, e aí é nós, com essa direção perfeita, que vamos estar glorificando, engrandecendo e agradecendo ao nosso Deus, Criador das mães em todo o mundo. Nós costumamos não só orar pelas nossas mães, como oramos também pela mãe dos outros, não é? Nós oramos porque é verdadeiramente um dia especial que esse homem criou, não é? Esse presidente Woodrow Wilson. Sabemos nós, irmãos, que este é um evento único e especial, não é? Em cada ano que nós celebramos. É um momento realmente que a gente fica esperançoso, não é, de alegrar o coração da nossa mãe e de nos alegrar com a nossa mãe. São momentos assim realmente que merecem uma celebração especial. Mãe, como mulher, é uma mulher muito sábia, uma mulher direcionada por Deus, traz a nós essa tranquilidade de família, de lar, para vivermos bem. Sabemos nós que este momento especial vai alegrar a todos, a toda a família. Assim, todos nós devemos honrar nossas mães diariamente, especialmente a todas elas que agradam ao nosso Deus. Todas aquelas que têm buscado a Deus e aquelas que ainda não têm esse conhecimento profundo, nós, como filhos, temos esse compromisso do amor que nós temos por ela, de levar a ela esse conhecimento de Deus, essa palavra de Deus para ela ouvir, para ela aprender, para ela ser abençoada também com a salvação. Isso é uma parte que a família deve, de um para com o outro, não só dos filhos para com as mães, como também das mães de seus pais para com seus filhos, para que a família goze desse bem maior que Deus preparou, que é a nossa vida eterna com Deus, não é? Isso é muito importante para nós.
Existem muitas lições, irmãos queridos, que nós precisamos aprender, não é? Com nossas mães, lições que nos levam a definir amor e sacrifício. Eu posso falar isso com toda tranquilidade. Eu tive 12 irmãos, família muito humilde, muito pobre, sempre fomos nós. E tivemos a nossa mãe, como tem aquele adágio popular, não é? Que é costumado se falar, e minha mãe era uma que gostava muito de falar adágio. Fazendo das tripas coração. Quer dizer, fazendo o impossível se tornar possível para a sustentação dos seus filhos. Minha mãe foi essa mulher que costurava muito, não é? Meu pai não foi um homem muito caseiro. E minha mãe, muitas das vezes, teve que ser pai e mãe. Teve que cuidar dos seus filhos. E não foram poucos, não é? Foram 12 irmãos comigo, 13. Então foram muita gente, não é? Só morreram 2. Então, a luta dela foi grande. Lembro, na minha época que eu estudava, o fardamento era calça de pano caque. Não sei se vocês alcançaram o caque, que antigamente era fardamento da polícia, que era um tecido muito grosso, né? Para suportar muita coisa. Então, eu estudava em colégio estadual, era aquele caque marrom, não é? E tinha uma lista azul aqui, era ela quem fazia. Era quem fazia as fardas da gente. E ainda tinha um blusão, viu? Aquele blusão que hoje já não... O jovem não veste mais. Mas era de farda e não entrava nem se a meia fosse diferente. Tinha um inspetor que ficava no portão de entrada. E quando a gente chegava, ele mandava levantar a coisa para ver a meia. Levantar a calça para ver se a meia era preta. Sapato preto, do contrário, não entrava, voltava. Hoje está mais flexível. Se entra de qualquer coisa, com qualquer roupa, não é? Mas antigamente tinha esse cuidado, esse zelo, e eu via muito disciplinador. Quando a gente entrava na escola, antes de qualquer aula, toda de manhã, ficávamos no pátio para estiar a bandeira do Brasil. Hoje já não mais existe isso. Mas era uma coisa assim bem organizada, e vi que era salutar para o ambiente, porque ali cada aluno era representante de uma família. Ali cada aluno era representante de um lar, de uma casa. Era um filho, não é? Que ali estava muito bem elaborado. Mas os tempos foram passando, as coisas foram mudando no mundo. Hoje está muito difícil, muito diferente de antigamente. Na escola, antigamente, eu ainda apanhei de promatória. Hoje, ai daquele professor. Hoje os professores estão apanhando os alunos, não é? Eu tinha uma professora chamada Adria, não esqueço dela. Ela era magra e alta, bem alta. Quando algum de nós, principalmente eu, que era danadinho na escola, fazia algum barulho, e que a gente não calava quando ela falava, ela cansou de me pegar, traga a sua carteira e bota aqui do lado do meu birô. Isso a gente entende que era um zelo, um cuidado pelo aluno, prezando pelo aluno. E naquela época se estudava, era preciso estudar. Naquela época a média era 7, não tinha recuperação, quanto mais ré. Hoje tem ré, né? Hoje a facilidade hoje é muito grande. E aí, me perdoe, sem ferir ninguém, hoje a área profissional tem sido muito escassa e muitas das vezes fraca, justamente por causa dos estudos. Tem facilitado. Hoje a internet até tem atrapalhado um aperfeiçoamento maior, porque muitos, ao invés de estudar e pesquisar, vai buscar na internet. Não estuda. Monografia, hoje tem gente que faz para o outro, nunca viu isso. Eu, na minha monografia, eu tive que estudar mais de 100 livros, mandado pelo professor para eu fazer minha monografia na especialidade que eu queria, dentro da especialidade que eu queria. Até quando eu fiz seminário, que fui concluir, eu tive que fazer uma monografia que a professora Fátima, que era essa minha professora exigente, professora que cobrava amável, mas que queria que todos aprendessem, queria o bem dos alunos. Eu fiz a minha monografia, foi sobre a evangelização, e eu tive que estudar vários livros, e no meio da monografia a gente levava para ela corrigir.
E vocês acreditem, às vezes eu já tinha escrito mais de 50 páginas, ela rasgava mais de 10, que não estava dentro do padrão que ela queria, dentro do assunto, do tema que eu ia trabalhar. Então, hoje já não tem mais essa facilidade. E digo para vocês que minha mãe foi essa mulher, como vamos estar falando mais da mãe, que zelou por nós verdadeiramente, com muitos filhos, onde não teve muito auxílio do meu pai, na época, não é? E ela tinha que estar nesse rigor. Lá não se faltava escola, não tinha dor de dente, não tinha dor de barriga, não tinha o pé doendo, para que fosse motivo de ficar em casa. Todos iam de qualquer jeito. Ela não deixava ninguém em casa. Quando era prova, ela sabia que era prova. Eu, como estudava pela manhã, sempre gostei de estudar pela manhã, ela me acordava muitas das vezes 4, 5 horas da manhã, botava na mesa para estudar para a prova que eu ia fazer, fora os dias que eu já vinha estudando. E digo para glorificar o nome do Senhor e mostrar às mães que é necessário hoje, não importa o tempo que vivemos, eu nunca reprovei um ano. Nunca reprovei um ano. Justamente pelo cuidado da mãe que exigia. Por mim, eu não ia estudar. Por nós, não queria. Não é? A gente botava desculpa, inventava, mas com ela tinha que estudar. E hoje, com a família muito humilde que somos, todos têm seus trabalhos, têm seus lares, têm suas famílias, todos já estão casados, vivendo em seus lares, com seus filhos e vivendo tranquilamente. De uma família muito pobre que fomos nós. Nós tivemos uma mulher na esquina que tinha um armarinho chamado Dona Isabel, era Armarinho Santa Isabel. O nome dela era Isabel Esmerim, irmã de Clodoaldo, que jogou na seleção brasileira. Ela era irmã de Clodoaldo. Não sei se vocês lembram de Clodoaldo, que jogou na seleção. Parece que mais velho aqui só tem eu, Josefa e a irmã Portilho e a Roselane. Né? E o Eros que está chegando, que também os cabelos já caiu. Né? Não? Não lembra, não? Não, né? Ele não quer lembrar, tá vendo, irmãos? Que não quer chegar à idade que tem o pastor da igreja, né? Mas veja bem, essa mulher era uma mulher que Deus usou para favorecer a gente. Em comida, em roupa. Ela foi o meu primeiro emprego. Eu era cobrador do armarinho dela. Eu é quem fazia a cobrança das fichas dela. Ganhava um troquinho que ela abençoava a gente. Já uma outra tia mais velha, a mais velha do meu pai, irmã de meu pai, também que supria o alimento da nossa casa, também nos abençoava. Para vocês entenderem que pobreza não quer dizer má direção. Louvamos a Deus que minha mãe deu crédito à palavra de Deus, que foi a primeira do lar, não é? E começou a orientar os filhos dentro da palavra. A mulher sábia que edifica a casa. Hoje temos nossos irmãos, cada um no seu lar, cada um servindo a Deus, cada um tranquilo e feliz. Fruto da mãe, que foi essa mãe sábia, que procurou amar os seus filhos na prática, para que hoje a gente pudesse testemunhar da forma que nós estamos testemunhando. Hoje, ela sofreu um AVC devido a essa Covid, a vacina que ela tomou, não é? Hoje está em casa, com a sua dificuldade, mas tem uma coisa, da recompensa de Deus para ela do que ela fez todo com seus filhos. Todos os filhos, cada um tem seu dia na casa dela, cuidando dela o dia inteiro. Hoje eu tenho 2 dias. Eu fico na segunda e na sexta. O dia inteiro, entre os 7 da manhã, sai os 7 da noite. 7 da noite entra outro e sai 7 da manhã do outro dia. E assim é sucessivamente. Cada um tem 2 dias na semana e no final de semana tem alguns que ficam lá. Vejo isso como uma recompensa do Senhor pelo cuidado e o zelo da mãe que teve para conosco. É os filhos reconhecendo que é hora de retribuir aquilo que recebeu. O amor da sua mãe. Isso é muito importante. Posso até compartilhar com brevidade
E como conselho, para que isso não aconteça conosco, jamais eu sugeriria alguém colocar os seus pais em um asilo. Jamais. Não colocaria, não sugeriria para ninguém, e digo, não seria da vontade de Deus. Se nós temos uma casa, se nós temos um lar, se nós temos uma condição de servir, de atender a ela, aos pais, seja o homem ou seja a mulher, a gente deve cuidar dos nossos pais. Porque eles foram que sempre cuidaram de nós. Eles sempre foram que cuidaram de nós. Eu tenho esse exemplo grande da minha mãe, porque fomos com essa família bem humilde. Ela foi essa que pelejou por nós, não é? Teve todo esse sacrifício vivo para que a gente costurava, ela fazia tudo, bordava, tudo para a sustentação da casa. Era muita gente, né? Era muita gente. Então, esse é o papel da mãe. Então, nós vamos ter alguns exemplos, irmãos, de mães à luz, não é? De uma mulher boa, de uma mulher má e de uma mulher piedosa. Nós vamos ter alguns compartilhamentos sobre essas mães. Mas, lembrando do exemplo grande, maior, que pela história vocês vão entendendo a validade para hoje do que é uma mãe ligada a Jesus Cristo. Um dos maiores exemplos, qual era a mãe, tirando Maria Josefa dos Santos de Oliveira, que a senhora lembra? Foi um grande líder das famílias do Senhor. Sim. Moisés. A mãe de Moisés chamava-se Joquebede. Veja a situação, a importância de uma mulher, de uma mãe, estar ligada a Deus para cuidar bem da sua família. Chegou o momento que Faraó se sentiu ameaçado, porque nascia muito filho homem, e ele sentiu o seu trono ser ameaçado, e ordenou as parteiras a matar toda criança que fosse macho, que fosse homem. Quer dizer que Moisés foi um homem, estava sujeito a isso. Mas veja agora, irmãos, esse Deus lindo e maravilhoso que aqui nós estamos adorando. O que Deus faz dentro de uma família, um rei que se mostrava na terra todo-poderoso, que mandava e desmandava, e a lei tinha que ser cumprida, e aquele que não cumprisse morria, era pena de morte. Deus vai às parteiras, uma delas era Puá, a outra eu não me lembro agora, a essas duas parteiras, para que prezasse a vida de Moisés. Elas não mataram. E a mãe de Moisés é outra coisa linda e maravilhosa para uma mãe boa, obediente e temente a Deus, a sua direção da palavra. O que Joquebede fez, quando seu filho começou a crescer, ela já não tinha mais como esconder. Ele já com 3 meses, a Bíblia diz que ele era um jovem formoso, uma criança formosa, quer dizer, uma criança grande, forte. Ela não tinha como esconder. Deus deu a ela a inteligência, a sabedoria de como ela fazer de tudo para que seu filho não fosse morto. E não só nesse propósito, como Deus já tinha escolhido Moisés para ser o grande legislador e o salvador do seu povo preso lá no Egito. Já era ele que seria aquele levantado para libertar o povo lá no Egito. Deus deu sabedoria àquela mulher fazer uma cesta, betumar com pinche a cesta toda, não é? De junco, daquelas palhazinhas, sabe o que é junco, vocês não sabem? Aquela cesta feita de junco, ela betumou para não vazar, porque ela ia colocar no rio. E veja, irmão, como a família é direcionada pela bênção do Senhor, quando Deus tem esse propósito, quando a família busca. Essa cesta ia correr pelo rio, Miriam, sua irmã, seria a vigilante até onde essa cesta ia chegar,
Só que a família de Deus, a mulher de Deus, Deus o abençoa e encaminha para a vitória. Essa cesta corria pelo rio e Miriam acompanhando. E chegaram no lugar onde se banhava a rainha, a filha de Faraó, a princesa. E esse menino chega até ali. Miriam estava ali acompanhando. Ela manda recolher a cesta e sugeriu que aquela criança seria criada por ela. Irmãos, tudo isso um propósito de Deus. Esse menino estava chegando na casa do inimigo de Deus. Do inimigo de Deus. Sabe o que acontece para uma mãe abençoada, que cuida bem dos seus filhos? O presente de Deus ainda fez com que a princesa desse aquele filho pela própria mãe do filho, da criança, e ainda remunerou, ainda pagou. Miriam disse, não, eu tenho uma mulher que pode cuidar dele, que era a própria mãe dele. A gente quer entender a história, que uma mãe alicerçada no poder da palavra de Deus, tem essa direção, dessa história do nascimento de Moisés. Foi protegido da morte, e ainda foi escolhido para ser o grande legislador, aonde ia ser o homem escolhido para tirar o seu povo da escravidão do Egito, daquele faraó da qual ele passou a conviver na sua casa. Foram 40 anos que Moisés passou na casa de Faraó. 40 anos, aprendendo do inimigo. Depois foi levado até o deserto de Mediã, mais 40 anos. Depois ele volta para o Egito, mais 40 anos, 120, para libertar o povo de Deus que estava ali preso nas mãos de Faraó, sofrendo. As famílias. Tudo veio pela direção de uma família, de uma mãe sábia, ligada a Deus, na orientação da sua família, do seu lar, no cuidado dos seus filhos, chegou a libertar muitas outras famílias através desse filho que foi cuidado por ela. Então a mãe boa, essa mãe Joquebede, não é? Onde está registrado em Números 26, 59, que diz assim, e o nome da mulher de Anrão foi Joquebede, filha de Levi, a qual nasceu a Levi no Egito. E esta, Anrão, gerou Arão e Moisés e Miriam, sua irmã. Essa foi a família de Moisés. Essa mulher sábia, como também Anrão, que era o pai de Moisés. Olha como é importante a gente atentar a isso. O exemplo perfeito para seus filhos e que traz a bênção para uma família completa. Como vale a pena hoje a gente também, como Joquebede, como Anrão, como filhos de Deus, de mulheres de Deus, de família de Deus, estamos caminhando também livres desse mundo, livres do Egito e do mundo que hoje vivemos. Como estamos vencendo? Por essa mesma direção, pela busca da direção do nosso Criador, o nosso Deus. Pela lâmpada, que é a lâmpada para os nossos pés, que é a palavra de Deus, que nós estamos caminhando, sendo iluminados por esta palavra. Então, meus queridos, outra mulher, exemplo de mães, boa, à luz da boa, da má e da piedosa. A mãe boa e caridosa, lembramos de outra, Betseba. Seguindo o conselho do profeta Natã, Betseba foi até a Davi e perguntou sobre a sua promessa de fazer a Salomão rei, à luz das afirmações e das direções de Adonias. Ela procurou Adonias para que pudesse falar com Davi, para receber a orientação para favorecer quem? O seu filho, da qual Davi tinha prometido que seria ele o seu substituto. Adonias, irmãos,
o quarto filho de Davi se tornaria rei. Ela e Salomão ficariam em perigo se isso acontecesse, porque esse filho de Salomão, esse quarto filho, não era coisa boa, não fazia coisas bem aos olhos do Senhor. E Betseba ficou preocupada com isso, com o bem-estar do seu físico, do bem-estar do seu filho, o físico do seu filho, não é? E Davi tinha assegurado a Betseba que sua promessa seria feita naquele dia a Salomão, que ele seria o rei. Adonias queria tomar esse lugar, não é? De Betseba. Está lá em 1 Reis, capítulo 1, do verso 15 ao 21. Então, meus queridos, amados irmãos, e Davi assegurou a ela, a mãe dele, a sua promessa, que seria verdadeiramente Salomão, porque o outro filho já queria tomar. E o outro filho era um filho desobediente. Mas a promessa de Davi tinha sido para Salomão. Então Deus exaltou Salomão mais do que qualquer outro rei sobre Israel. Ela, Betseba, era uma mãe amorosa e protetora para Salomão. Quer dizer, o que nós estamos querendo mostrar é essa mãe boa que protege seus filhos, que orienta seus filhos, e essa proteção não está na conivência de coisas erradas. Às vezes a gente não quer contrariar os nossos filhos e mais tarde se torna um mal maior para ele. Então a gente precisa incomodar os nossos filhos para que ele amanhã, sim, seja feliz. É todo parte de Provérbios no capítulo 15, 14, 15, dessas orientações que devemos ter esse zelo, esse cuidado para com os nossos filhos, que as mães devem ter esse cuidado pelos seus filhos. Sabemos, pelo dia a dia da vida, que tem muitas mães que não querem aborrecer seus filhos. E por essa falta de entendimento e sabedoria, pode causar um dano maior mais tarde e amanhã para seu filho, inclusive até na sua salvação. Se a gente não tiver essa autoridade de Deus, essa sabedoria do Senhor, para poder livrar os nossos filhos do mal da terra, da direção errada, amanhã a dor será maior. Digo até por essa mãe que comentamos muito, a minha, eu apanhei muito de bramatória. Hoje já não se faz mais isso. Não esqueça, a bramatória de lá era mais ou menos essa grossura, acredite. E era bem da largura da palma da minha mão hoje. A bichinha era grande, era madeira maciça. Digo e provo, porque minha irmã mais velha tentou quebrar, empurrou um prego no meio da bramatória e não quebrou. Prego grande. E eu fui disciplinado, e meus irmãos, por essa bramatória. Sabe o que acontece hoje com essas bramatórias? Que nós levamos, todo mundo está tranquilo, todo mundo está feliz e todo mundo ama a mãe. Então a disciplina é necessária. A correção é necessária, que é para o bem. A Bíblia deixa claro que Deus corrige porque nos ama. E por que nós não vamos corrigir os nossos filhos? Nós não declaramos que amamos? Quer dizer que a felicidade para nós e para os nossos filhos é deixar ele caminhar pelo lado errado? Só se a gente não estiver bem da sanidade mental. Mas se nós estivermos bem, sadio de mente, vai entender que é necessário corrigir nossos filhos. Para o bem próprio, tanto nosso como deles amanhã. Isso são orientações de Deus. É o que a gente precisa. Podemos ver dessa mãe amorosa que não deixou o outro irmão de Salomão querer tomar o seu lugar, porque a promessa de Davi já era para Salomão. E ela foi, protegeu, guardou, não é, o seu filho. Amados irmãos, queridos, outras mães notáveis. Sara, lá em Gênesis 21, de 1 a 14. Ela cuidou e zelou do bem-estar do seu filho Isaque. Ela zelou pelo seu filho. A mãe de Tiago e João, esposa de Zebedeu. Embora ela não tenha entendido o reino, mas ela era uma mulher amorosa, uma mãe amorosa e protetora. A mãe de Tiago e João.
guardava e zelava pelos seus filhos. A mãe de Tiago, João e Sara, que também cuidou, né, do bem-estar do seu filho Isaque. Amar, irmãos queridos, é o que a gente vai entendendo. E querer proteger seus filhos é uma boa característica para uma mãe ter. Ela precisa ter essa característica. Eu amo meu filho, então eu tenho que zelar por ele, eu tenho que direcionar ele pelos caminhos de Deus, pelos caminhos perfeitos, para que ele não sofra nenhuma situação ruim. Porque sabemos nós que um membro de nossa família que passe alguma situação ruim atinge a família inteira. Não é só aquela pessoa que está no caminho errado. Atinge a família toda. É a hora que essa mãe sábia tem que lutar e se esforçar pelos seus filhos. Primeiramente, hoje, na geração que vivemos, a mãe tem que ter um compromisso de oração. Que a oração vai ajudar muito aos filhos. Pagar um preço. A mãe tem que ter esse esforço. Ela não pode se achar pesado para fazer isso, para ver uma família harmoniosa. A harmonia na família vale muito pelo preço que possamos necessitar de pagar. Porque você ver a família feliz, não tem coisa melhor no mundo. Não tem coisa mais saudável do que você ver sua família feliz. Mas para isso, diante de um mundo do pecado que a gente vive, há uma necessidade desse preço. Dessa confiança nas promessas de Deus, buscando conhecimento para orientar toda a família e os filhos, para que essa família seja feliz e para que todos sejam felizes. A oração, a busca da palavra para orientar os seus filhos, essa direção que é necessário, sabendo que é preço, porque vai ter algumas reações contrárias, até no meio da própria família. Mas pela palavra de Deus nós somos vencedores. A palavra de Deus é poder, a palavra de Deus é escudo. Ela tanto age ao nosso favor como nos protege. E a gente tem que confiar. E essa confiança é declarada na aplicação. Essas mulheres deixaram isso bem claro. Então, irmãos, essa foi a mãe boa. E a mãe má, não é? Com influências malignas e cruéis. Ai, pastor, que coisa ruim ouvir isso. Mas é bom a gente ouvir, para a gente ver as lições que necessitamos tomar, em ver o que acontece com mães más e cruéis, más influenciadoras aos seus filhos. Quem pode lembrar de uma mulher dessa má e má influenciadora? Na Bíblia. Ela é conhecida. Se eu falar mais um pouquinho, vocês acertam rápido. Que ela é conhecida. Sim. Jezabel. Ela foi uma mãe má. Está lá em 1 Reis, capítulo 21. Lembramos do rei Acabe de Israel, que se casou com ela? Ela era uma princesa fenícia, lá de Tiro, filha do rei Etibaal, dos Sidônios. Essa era a família de Jezabel. E ela se tornou idólatra. Não é? Lá em 1 Reis 16, do verso 30 ao 31. Jezabel era uma mulher tão má que perseguiu e matou os profetas de Deus. Lembramos dessa história? Ela era tão cruel que matou todos os profetas, sobrou só Elias. Não é? Depois que os falsos profetas foram mortos no Carmelo, Jezabel ameaçou matar Elias. Não é? Depois que aconteceu toda aquela prova de fé, desafio que Elias fez ali a Baal, ao Deus Baal, onde o nosso Deus, não é, levou a vitória do seu povo através de Elias. Jezabel, com sua maldade, arquitetou, irmãos, mentira contra o julgamento de Nabote. Lembra que Nabote ele tinha uma vinha que era uma das maiores produtoras e as suas vinhas tinham uma qualidade especial, como se diz hoje, uma qualidade exportação.
E Jezabel, como era uma mulher má, e era a mulher do rei, tentou, não é, comprar a vinha. Mas essa vinha era uma herança de Nabote, que seu pai tinha deixado. E era uma das mais produtoras e de uma qualidade, como eu disse, especial. Como Nabote não quis vender, ela matou Nabote, o dono da vinha. E contra a vontade de Acabe. E Acabe não queria. Veja o que é uma mãe má, maldosa, não é? O que ela é capaz de fazer. Então, meus irmãos, a influência maligna de Jezabel sobre a sua família causou a morte de todos os seus familiares. Aí dá para a gente raciocinar um pouco, que em nossa casa e nossa família o mal não pode estar. Agora, eu tenho coragem de fazer como Elias, um desafio para o nosso lar, de levar a palavra poderosamente para o centro da casa dos nossos filhos, para o centro da casa, da nossa casa onde moramos, para a vida dos nossos filhos. A escolha é pessoal. A confiança tem que ser real em Deus. Será que essas histórias das Escrituras são verdadeiras? A gente crê que seja verdadeira? Sim ou não, igreja? Então, se nós cremos, nós levamos para dentro de casa, porque sabe que o Deus que ontem esteve com eles é o mesmo que está com a gente hoje. Então, nós temos que declarar essa confiança e essa fé. Nós temos que aplicar essa palavra de Deus dentro da nossa casa, na vida dos nossos filhos. Vocês lembram do Salmo 127, verso 3? Que os filhos... Quer repetir? Hein? É para a gente não esquecer. Se são herança do Senhor, o que é que vai acontecer? Quando Deus pedir os nossos filhos para devolver a Ele que é dele, o que é que nós vamos dizer para Ele? Então veja que a responsabilidade é maior. Eles são herança do Senhor que está na nossa responsabilidade. Será que a gente não vai refletir isso? Não tem aquela história de dizer, eu não posso, está difícil. Por que a gente não pode dizer isso? Quem pode raciocinar sobre isso rapidamente? Quem não pode dizer, eu não posso e está difícil. Porque Deus é o quê? Hein? Fale alto. Deus é o Deus do impossível, então não tem nada que Deus não possa desfazer e desmanchar contra a nossa família, contra os nossos filhos, contra os nossos lares, contra nossas vidas, contra nossas igrejas. É isso que nós precisamos refletir. Ah, está difícil. Olha, irmãos, eu amo minha família, de verdade. Mas eu não deixo que o erro chegue até eles e complique a vida deles. Por mais que eles fiquem de bico comigo quanto tempo for possível. Eu não me preocupo com isso. Eu quero ver a felicidade dele. Isso é amor. O amor está no cumprimento da felicidade para os filhos. Levar a felicidade para os filhos. Vocês viram o Valdir Cleia aqui sábado, não foi? Vocês estão me vendo o meu estereotipo, não é? Muito menos do que o dele, né? Se fosse para ter uma briga corporal, eu não venceria, não é? Mas eu não tenho medo de repreender ele, me corrigir. Porque o poder não está no corpo físico, está na palavra de Deus, no Deus vivo que nós servimos. Quando eu preciso, eu falo. Claro que a gente não compartilha tudo do lar e da família, não devemos, não é? Mas quando tem alguma situação dessa, eu pego ele de jeito. Ele se aborrece. Ele passa uns dias sem falar comigo, passa uns dias, e eu tranquilo, só orando em casa. Mas se eu quero o bem deles, se eu quero o amor deles, eu preciso levar a felicidade para eles, que é a palavra de Deus, que é o caminho correto. Eu não posso deixar eles nos erros. Não posso. Porque que amor é esse que eu tenho? Apoiando o erro? Para não contrariar eles? Não posso. Eu quero bem dos meus filhos, eu entrego minha vida para meus filhos, creia.
E se eu faço isso, então eu tenho que zelar por eles. Se é herança do Senhor, um dia nós vamos ter que devolver ao dono. O dono é Deus. Como é que eu vou chegar para Deus e entregar meu filho? De que forma? É caso para se pensar. É caso para se refletir. É Deus que está falando. E a gente precisa ver essa família feliz, essa nossa família, que é uma família sagrada, que é uma família que Deus instituiu, que Deus ama. Irmãos, quando a fé não tem ninguém perdido. O que a gente precisa crer e confiar e aplicar na palavra que Deus traz para a gente e levar as nossas famílias a se converterem. E começa do compromisso nosso. Começa do nosso compromisso para ganharmos de Deus a autoridade para podermos aplicarmos e nossos filhos serem convertidos. Porque é o Espírito que converte. Então eu preciso estar ligado ao Espírito, em obediência e temor a Deus, para que esse poder saia de mim, exale de mim, para aquele que eu vou corrigir. Porque senão é envergonhado lá no meio da rua. É o que a gente vai entendendo cada dia. Então Jezabel, irmãos, foi essa influência maligna sobre a sua própria família que causou a morte de todos eles. Lembramos de um dos filhos de Jezabel, que fez mal igual a ela, Acasias. Viveu no caminho mau de seu pai e de sua mãe, o pai Acabe, né? Andava e causou a sua morte. Segundo Reis, capítulo 1. Geu matou Jorão, seu filho. Está vendo? Por sua iniquidade, bem como Acasias matou seu neto. Olha o que é uma família direcionada pelo mal, pelo erro. Mas veja as outras que nós falamos, que viveu pela direção do bem, a direção de Deus. Será que Joquebede não teve trabalho com o seu filho? Mas com certeza. Então a gente tem que aprender. Será que Sara também não teve dificuldade com Isaac? Teve. Será que a mãe de João e Tiago não teve problemas com seus filhos? Teve. Mas uma coisa da vitória: amou seus filhos cuidando deles. O amar o filho não é só beijinho e abraço e estar com ele toda hora e todo dia. É mais ainda, estar com ele toda hora, todo dia, beijinho e abraço e orientação perfeita. É tudo isso. Está faltando a orientação perfeita para que os filhos possam se sincronizar. É o que a gente precisa ser corajoso no amor que nós temos por eles. No amor que nós temos por eles. Eu tenho um dos meus 3 filhos que é um pouco mais severo do que outros, um dos 3. Que eu já tive alguma dificuldade, muita dificuldade. Mas nunca deixei de manter a autoridade que Deus me deu. Nunca. Porque é assim que Deus quer. Eu preciso manter a autoridade de Deus, porque eu vou prestar contas. Eu vou devolver eles, que eles são herança do Senhor. Hoje pesou um pouco para as mães, né? Grande responsabilidade também, mas os pais também são responsáveis, não é? Então, meus queridos, a mãe piedosa, a última que nós vamos falar. Mas deixa eu falar de outra mãe também cruel, para a gente ver mais outro mau exemplo de uma mãe. Atalia. Atalia. Era uma mãe de má influência e causou a queda de toda a sua família. Para a gente ir entendendo e vendo que vale a pena estarmos servindo a Deus, estarmos na igreja, ouvindo a voz de Deus, estudando a palavra, orando em prol da nossa família. E por que eu digo? Em prol da nossa família e da família do irmão. Um temos que ajudar o outro. Nós ajudamos, oramos pela nossa família e pela família do irmão. O irmão ora pela sua família e ora pela nossa família também. Essa família universal, que somos nós, a família de Cristo, precisamos estar unidos em oração, justamente para abençoar os filhos, o marido, a mulher, a casa um do outro.
é necessário a gente ter esse compromisso de abençoar. Porque a gente vê essas mulheres que foram má, como a Thalia, como Jezabel, não é? A Thalia, irmãos, como sua mãe, foi uma má influenciadora sobre seu filho, para a sua própria destruição. Ela era tão má que, após a morte de seu filho, ela matou todos os outros, exceto só um dos seus netos, que ela não matou, para que ela pudesse ser rainha. Matou os filhos todos. Só deixou um neto para poder ganhar o trono, a posse, não é? A possessão do poder do reinado. Então veja a maldade, não é? De uma mãe. Agora essa mãe piedosa, e a última, que nós vamos compartilhar, não é? Compartilhamos da mãe boa, da mãe de má influências, maligna, e agora a mãe piedosa, que produz o quê? Bem-estar espiritual para casa. Essa mãe piedosa, ela produz isso. Piedade é amor, é carinho, não é? E é essa mãe de hoje, que nós, vocês, mulheres mães que aqui estão, que precisa entender e ser essa mãe piedosa. Mas uma mãe piedosa não quer dizer que pode apoiar algumas coisas que seja contrária àquilo que vai ser bom para ele, para seu filho amanhã. A mãe piedosa cuida com a verdade, com aquilo que será bom para ele, que será produtivo e que será sua felicidade permanente. E já começa de pequeno. Muitas das vezes, não é? Tem mães que não aceitam muitos conselhos quando o filho é pequeno, se contraria até quando um pastor ou um outro irmão, direcionado por Deus, tenta corrigir. Eu vou trazer um exemplo aqui, né? Ela já está olhando para mim, que ela já sabe que é com ela. A irmã Maria Zé Portilho com o jovenzinho que está ali atrás, Elias. Ele, pequenininho, só queria estar debaixo dos bancos, não queria atender, não queria obedecer. Eu chegava para a irmã e dizia, irmã, cuida desse menino, irmã, tira ele, às vezes até não cuida, irmã, levante o menino, lá debaixo, mais debaixo, queria andar por debaixo do banco, queria deitar no banco. Mas é um bom exemplo esse, viu? Tinha dias que ela amanhecia assim comigo aqui, chegava aqui assim, ó, com um bicão, com raiva de mim. Porque eu chamava a atenção dela com amor, mas para abençoar a ela e a família dela. O que aconteceu, ele ali como está hoje. Ela foi corrigindo, tirava, botava no banco, quando ela virava a cara, ele debaixo de novo. Elias? Tirava, botava ele sentado, daqui a pouco ele corria para debaixo. Hoje, olha ali, um jovem de Deus, trabalhando na obra, não é, servindo ao Senhor. Tudo isso para a gente entender que é importante a gente corrigir. Tem um exemplo vivo aqui, né? E teve outras, tem outras, Valdinete. A filha dela pequenininha, ela não podia ir cantar, que ela corria, agarrava na saia, chorava, mas era aquele grito fino que ensurdecedia a igreja toda. Júlia Kathleen, nome difícil, né? Júlia Kathleen. Não deixava a mãe sossegada. Eu peguei Valdinete, digo, Valdinete, você vai ter que mudar isso. E é você que é a mãe. Vai ter que botar ela lá sentada de castigo, ela tem que ficar, você tem que ir em casa corrigir. Hoje, Júlia é hoje lá que serve ao Senhor. Hoje, Júlia é uma bênção na igreja. Está vendo, irmãos? Que vale a pena a gente entender e buscar pelo Senhor a correção necessária para que nossos filhos sejam abençoados. É preciso, nós temos exemplo vivo hoje, na geração de hoje. E muitos outros casos, lá no Orlando Danta. Não sei se você lembra, irmã Josefa, de Ilza, os filhos dela pequenininho, Álvaro e o outro, eu não me lembro. Vixe, que menino perigoso. Eles saíam correndo dentro da igreja, tropeçavam no fio dos cabos de violão, arrancava o violão, arrancava o microfone. Na época nem existia ainda microfone sem fio. Arrancava tudo, era um aborrecimento. Gilto ficava virado. O pastor Gilto ficava... Esse menino... Aí quando foi uma vez, eu resolvi chamar ela. A irmã Ilza, eu conversei com ela, irmã, conversa com ele.
Meu irmão, o senhor não sabe. Ela falava assim, meio rápida. O senhor não sabe, e eles em casa não tem quem aguente. Eu digo, mas minha irmã só tem que corrigir em casa. Eu já era mais velho do que ela. Hoje também são todos servos do Senhor. Que é preciso corrigir. A gente não pode se abster da correção. Se a gente quer o bem da família, se a gente ama os filhos, a gente precisa corrigir. E para encerrar, irmãos, essa mãe piedosa, quem poderia citar uma das principais mães piedosas? Uma antes dela, Maria. Ana também foi, Maria também foi. Uma mulher que cuidava bem, que amava seu filho, a mulher favorecida por Deus, e foi escolhida para dar à luz a Jesus, o Salvador. Não é? Ela foi uma mulher que cuidou bem, não é? A mulher na missão de ser mãe de quem? Do Salvador, do Messias. Então veja outro exemplo maravilhoso de uma mulher piedosa. Maria era virgem pura antes do casamento. Outra mulher também, meus queridos amados irmãos, que o nosso irmão falou, não é, que foi Ana, zelou muito por Samuel, ao ponto de consagrar ele a Deus. Não é? Samuel se tornou um grande profeta, não é? Foi um profeta que ajudou muito Davi, não é? Um profeta que auxiliou muito a Davi. Maria seguiu seu filho até a cruz. Maria se submeteu, não é? Em sabedoria a favor do seu filho. Ela sempre esteve preocupada com o bem-estar do seu filho, o bem-estar espiritual dele. Maria assistiu seu filho morrer pelos pecados do mundo, como nós conhecemos a história. E lembrando, para encerrarmos, Joquebede, uma mãe que confiou plenamente em Deus, não é? E salvou sua criancinha, com a sabedoria de Deus, por ser uma mulher, não é? Obediente, temente a Deus. Salvou seu filho e foi abençoada com o presente de Deus, que ele fosse livre da morte. Hoje, a mesma coisa Deus faz com as mães de hoje, com as famílias de hoje, orientando, capacitando e preparando para que a família seja salva, para que os filhos também sejam salvos. Tudo isso apenas uma compreensão nossa de saber que Deus nos orienta para a gente poder cuidar da casa, cuidar dos filhos, cuidar da nossa vida espiritual. Amém? Que o Senhor esteja assim abençoando a nós, não é? Podemos ver a mãe boa e cuidadosa, a mãe má e má influenciadora, como também a mãe piedosa que produz bem-estar espiritual para o seu lar e para os seus filhos. Amém? Então vamos orar em nome de Jesus Cristo, agradecido por este presente de Deus nessa noite, hoje diretamente falando com as mães, onde os pais também têm essa ligação do lar, da família, junto com a mãe, não é? Então nós vamos estar orando em nome de Jesus Cristo, e eu vou pedir a nossa irmã Maria Portillo que faça essa oração final. Sim, Senhor. Ó Deus, nós te agradecemos pelo cuidado do Senhor para conosco, para com a nossa família, para com os nossos filhos, para com os nossos casamentos, ó Deus, nós te louvamos. Ó Deus, a tua palavra é a nossa vitória, é a nossa segurança, é a nossa vida eterna. Em nome de Jesus Cristo, Senhor. Sim, Senhor. Abençoe, ó Deus, cada vida, cada família aqui representada, cada lar, cada casamento, cada os negócios dos teus servos, ó Deus, o abençoe grandemente, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Sim, ó Deus, estamos agradecidos pela vitória do dia de hoje,
noite que já está se indo, ó Deus. Nós somos gratos. Amém, ó Deus, cremos assim. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de nosso Deus Pai Todo-Poderoso, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja derramada sobre vossas vidas, sobre vossas famílias, sobre os vossos filhos, sobre essa igreja santa, gloriosa, viva e vencedora do Senhor Jesus Cristo, que aqui está presente, e sobre toda a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, que está edificada nos 4 cantos da face desta terra. Nós abençoamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a igreja santa e viva e vencedora do Senhor Jesus Cristo diz. Amém e glórias a Deus. Uma oração silenciosa, estamos dispensados.